Hoje estamos então conhecendo o livro de Esdras. O livro de Esdras conta, junto com o livro de Neemias, a trajetória do retorno do povo de Israel para Jerusalém, para a Judéia, para o território do povo de Israel após o cativeiro da Babilônia. Então o povo ficou um tempo como escravos, como servos, início num domínio bem ferrenho sobre o poder de Nabucodonosor, só que o tempo passou e o que acontece é que a Babilônia foi dominada por um outro rei estrangeiro, o rei da Pérsia. Então a Pérsia passou a dominar sobre a Babilônia e então agora quem tem o poder sobre toda essa região é a Pérsia. Claro que eles passaram a governar a partir da Babilônia, continuaram, é como se fosse um reino dentro de outro reino, isso era o imperialismo da época. Então nós vamos ver no livro de Esdras e no livro de Neemias a trajetória do que os reis da Pérsia fazem, segundo o texto aqui, movidos pelo coração de Deus, fazem de bem ao povo de Israel, permitindo que eles voltem às suas possessões, às suas terras e que reconstruam o templo. Importante dizer que Esdras e Neemias, nas nossas Bíblias, são 2 livros, mas no original é um livro só. Ele foi dividido em 2 partes para facilitar os estudos, para facilitar a nossa organização. Foi dividido lá no século II por um teólogo chamado Orígenes. Orígenes foi o primeiro, então, cristão, o primeiro homem a dividir esses livros em 2 partes. E isso foi feito, então, para facilitar o nosso estudo desses livros. São livros históricos, fazem parte dos livros históricos. Então, ele começa, e durante todo o decorrer do livro de Esdras, livro de Neemias, tem 2 coisas bastante comuns. Primeiro, você vai ver várias listas com o nome de pessoas, quem são os filhos de Israel que voltaram do exílio, quem assumiu o trabalho no templo. No final do livro de Esdras a gente vai ver quem são aqueles que tinham casado com mulheres estrangeiras. Tem a lista ali, nome por nome, família por família, novamente falando, porque Deus é Deus de família e Deus é Deus de memória. Então esses nomes estão aqui para a memória do povo de Israel. Também outra coisa que é muito comum no decorrer do livro, tanto de Esdras quanto Neemias, é a inserção de outros textos que eles trazem, eles incluem dentro do livro, que são cartas dos reis e das autoridades. Então, tem vários textos dos próprios reis, dizendo assim, no ano tal, o rei Ciro da Pérsia decretou o seguinte edito, o seguinte decreto, e daí vem ali o decreto, escrito conforme estava naquele documento. Então, ele traz vários documentos, ele introduz vários documentos dentro do seu texto. E isso é bem interessante porque dá uma historicidade, dá uma seriedade histórica para esses 2 livros. Não que o resto da Bíblia não tenha, mas eles se preocupam em trazer os fatos, o que de fato o rei escreveu, mostrando algo interessante, que Deus, ele usa as autoridades e que Deus pode, por meio das autoridades, fazer o que ele bem quiser. Então esses reis, eles não eram judeus, eles não eram pessoas convertidas, mas tu vai ver eles inclusive glorificando a Deus e dando ordens para que se restabeleça o templo. Então tudo começa no capítulo 1 com um decreto de Ciro, o rei da Pérsia, que agora dominava sobre a Babilônia, onde estavam os judeus, e esse Ciro então vai dar um decreto dizendo, é interessante que ele não dá o nome de uma autoridade, ele diz todo o povo que adora ao Deus de Israel, que se una então e volte para lá e reconstrua o templo. Ele dá essa ordem. Então é interessante que diz que também no versículo 5, então se levantaram as cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Esse termo, cujo espírito Deus despertou, ele é recorrente nesses livros. A ideia de que Deus despertou o espírito de um rei, de que Deus despertou o espírito de uma pessoa. Nós vemos o mover do Espírito de Deus no espírito do homem. Muito recorrente nos textos de Esdras e Neemias, mostrando que é Deus quem convence. Mostrando que é Deus quem traz a convicção e a força interior para que nós nos movamos. Se algo aqui já fica de lição para nós, primeiro, além de confiar em Deus, de que Ele tem o controle da história, outro ponto muito forte aqui é de que Deus move os corações. E que nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo que vem movendo os nossos corações na direção da vontade de Deus. Então Deus moveu o coração do rei Ciro, Deus moveu o coração do povo. Então nós vemos depois uma lista no capítulo 2 de quem veio
de quem foram as pessoas que voltaram. Versículo 68 diz assim: alguns dos cabeças da família, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas à casa do Senhor e restauraram o seu lugar. Então é interessante que eles voluntariamente, assim como Deus moveu o coração deles, eles se moveram e voluntariamente fizeram o bem, reconstruindo. O altar é reconstruído no capítulo 3, e aí no capítulo 3 a gente começa a ver uma série de inimigos, de povos estrangeiros, querendo se meter nessa história, porque não queriam ver Jerusalém reedificada. Então mandam uma carta para o rei, no caso vai cair na mão de um governador da Babilônia, esta carta. E esta carta, então, chegando lá, ela diz o seguinte: olha, cuidado aí com esse povo aí que vocês estão deixando reconstruir o templo, porque não sei se vocês lembram, mas o povo de Israel é um povo difícil, eles nunca se dobravam e não queriam pagar impostos para os reis estrangeiros, de vocês deixarem eles reconstruir, que eles vão se rebelar contra vocês. E então o rei que recebe essa carta, ele vai ficar bastante, Artaxerxes, vai ficar bastante preocupado, e ele vai dizer: olha, parem tudo que vamos esperar para ver o que vai dar. Então a obra para. Porém, Ageu e Zacarias, que eram dois profetas, eles dizem ao povo: olha, o governador disse para parar, mas o rei acima dele tinha nos dado uma ordem, que é para a gente continuar. E Deus tem nos mandado continuar essa obra. Então, Zacarias e Ageu incentivam o povo a continuar a obra. E essa história toda, essa discussão toda, vai parar numa carta, então, que enviam os governadores da região para o rei Dário. Então agora já é outro rei que estava no poder, e esse rei não foi ele que botou aquela lei e tal, mas chega para ele uma carta dizendo: olha, eles continuam construindo, mesmo o governador Artaxerxes tendo dito que não era para construir. E o que a gente faz com essa gente? Estão construindo. E nós mandamos perguntar a eles quem está construindo, né? E eles não nos disseram. Diz assim no capítulo 5, versículo 11: esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois de nossos pais provocaram a ira do nosso Deus do céu, e ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Eles trazem à memória o que Ciro, que reinava sobre a Babilônia, mas ele era persa, né? Ele era um rei persa que dominava sobre a Babilônia, onde eles estavam. Esse Ciro tinha dado essa ordem. Então o rei faz uma busca e descobre o documento do rei Ciro. É interessante que, na verdade, os filhos de Israel dizem isso, né? Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais da Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus. Então, é interessante que eles começam a buscar os documentos até que eles encontram no capítulo 6. E então Dário, que é o novo rei, ele dá uma ordem dizendo: continuem, edifiquem. Não interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e dos anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Então é interessante que ele continua abençoando, né? Então, e o templo é completado. No capítulo 6 nós vemos então a obra sendo completada. E no capítulo 7 acontece então o envio que o rei faz de um homem muito especial que estava ainda na Babilônia, que é Esdras. Esdras vai ser um nome, né? Quem ganhou o nome desse livro é Esdras e Neemias. Neemias vai aparecer nessa história lá no livro de Neemias, mas Esdras e Neemias eram muito importantes nessa história. Só que Esdras chega lá em Jerusalém, num período em que já está pronto o templo. Você vê aqui que a missão dele é estabelecer a lei de Deus. Ele era um escriba. O rei dá para ele a tarefa de estabelecer juizados, ordenanças e fazer com que tudo funcione bem lá em Israel. Que as leis de Deus e as leis do rei sejam cumpridas. E chegando lá, então ele começa a passar tudo em ordem, né? Começa a reorganizar o povo, e ele descobre uma coisa: os filhos dos sacerdotes que serviam no templo estavam casados com mulheres estrangeiras, que serviam a outros deuses, e estavam misturados, estavam eles também já adorando outros deuses. Então, no capítulo 9, uma oração onde ele confessa esse pecado a Deus, ele pede perdão ao Senhor, ele rasga suas vestes e ele pede sabedoria a Deus. E Deus move aqueles homens de forma que eles se arrependem e eles desfazem aqueles casamentos errados que eles tinham, e então reiniciam a sua história. E aqui diz no final, inclusive, o nome desses que fizeram o juramento e que desfizeram esses casamentos.
O livro de Esdras termina então com o culto restabelecido. O templo está restabelecido, né, a estrutura do templo, mas também aqueles que serviam no templo haviam se purificado dos seus pecados, feito um jejum, feito um compromisso com Deus. Isso fala sobre aqueles que servem a Deus. Fala para nós que não adianta a gente ter uma estrutura de igreja, que não adianta a gente pensar em eventos, que não adianta a gente pensar em cultos se nós não olharmos para o coração. Isso, inclusive, para a liderança, para os pastores, para os líderes, para os obreiros, para os diáconos, para os presbíteros, para os ministros, que Deus quer o nosso coração e o nosso comprometimento com Ele. Então, o livro de Esdras termina dessa forma. E até amanhã, então, para nós vermos Neemias.